das redes sociais. Vamos acompanhar aqui na matéria do Diário do Centro do Mundo que pode mudar. O governo Lula está debatendo um novo projeto para regulamentar plataformas digitais e definir a responsabilidade das empresas sobre o conteúdo publicado nessas redes. A proposta, que ainda está em fase de discussão, segundo a Folha, estabelece critérios para a remoção de postagens que violam leis brasileiras, com foco no combate a discursos de ódio, desinformação em massa e outros conteúdos ilícitos. O texto prevê a criação de um comitê estatal para fiscalizar o cumprimento das regras pelas empresas. Estava na hora. As conversas sobre o projeto ganharam força nas últimas semanas, impulsionadas pela crise envolvendo o Pix e pela decisão da Meta, controladora do Facebook e Instagram, de flexibilizar os controles de conteúdo em suas plataformas. A iniciativa surge após o fracasso do governo em aprovar o chamado PL das fake news no Congresso durante os 2 primeiros anos de mandato. O novo marco proposto pelo Ministério da Justiça segue o modelo europeu do dever de cuidado, que obriga as plataformas a agir de forma preventiva na remoção de conteúdo considerado criminoso, sem necessidade de decisão judicial. Entre os crimes previstos estão a violação do direito do consumidor, pedofilia, terrorismo e também de desinformação sobre políticas públicas. As empresas também teriam que combater a distribuição em massa de material falso ou enganoso. No entanto, a definição de desinformação é um ponto sensível do projeto. Críticos argumentam que a regulação pode abrir caminho para a censura, permitindo que governos silenciem vozes críticas. Para evitar resistências, o governo busca restringir a moderação a crimes já previstos na legislação brasileira. O texto em discussão estabelece 3 níveis de responsabilidade para as plataformas. O primeiro é a autorregulação, na qual as empresas removem individualmente o conteúdo ilícito. O segundo envolve notificações extraconjugais, que obrigam as plataformas a agir em caso de desinformação sobre políticas públicas. Já o terceiro nível exige decisão judicial para a remoção do conteúdo jornalístico, proteção da reputação e ofensa à honra de agentes públicos. A fiscalização ficaria a cargo de um comitê formado pelos órgãos do governo, como a Anatel, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Conselho Administrativo da Defesa Econômica. Esse grupo, formado por essas entidades, teria o poder de punir empresas que descumprissem as regras com advertências, multas ou até suspensão de atividades. Além do controle de conteúdo, as plataformas teriam que garantir transparência em seus termos de uso, algoritmos de recomendação e relatórios de moderação. O governo também discute a criação de regras específicas para períodos eleitorais, com o projeto de acelerar a moderação de conteúdo durante as campanhas, um tema que gerou polêmica já nas eleições de 22. Ainda há divergência sobre o caminho político a ser seguido. O governo pode optar por apresentar o projeto ao Congresso ou incorporar suas ideias a um texto de autoria do deputado Silas Câmara, do Republicanos. A decisão também depende do julgamento do STF sobre o Marco Civil da Internet, que definirá se as Big Techs podem ser responsabilizadas por publicações de terceiros sem decisão judicial. É um gesto, já é um movimento, né, Thalita, a respeito dessa crise, né, que a gente viu. O Fernando Baia disse que ouviu extraconjugal, extrajudicial, né, Fernando? Com decisões extrajudiciais, com notificações extrajudiciais. A partir disso, nós temos, então, posturamento do governo já, né, em que pese, é importante que as pessoas tenham conhecimento. Eu sei que foi divulgado pela imprensa, nós mesmos abordamos aqui, mas não custa lembrar. Houve um chamamento a essas empresas para que elas conversassem com o governo federal e elas não apareceram. Elas simplesmente não foram. Imagina o seguinte, Thalita, a prefeitura vai chamar todos os lojistas numa reunião com a FEComércio para negociar sobre esse caminho. Eles não vão. Vai chamar os camelôs para uma reunião sobre os espaços a serem ocupados. Eles não vão. Vai chamar os taxistas para não sei o quê. Eles não vão. Tem direito depois. Se você não vai numa reunião no condomínio,
Tem uma reunião do condomínio, todos os condôminos vão tomar uma decisão e você não vai. Você tem direito depois de questionar? Não tem. Perdeu o seu direito. Isso é uma das premissas da democracia, né? E aí os caras não preferiram a não participação. Bom, então vai adiante com a decisão do governo. Pelo visto, eu falei extraconjugal aqui, né? Então eu errei, extrajudicial. O pessoal disse que ouviu, se ouviram mais de um, então é porque eu falei. Extrajudicial, notificação extrajudicial. Agora, Thalita, eu gosto da ideia do governo. Eu não gosto de incorporar no projeto já existente. Eu acho que teria que passar uma nova... um novo projeto. Um novo projeto, porque afinal de contas é um novo cenário também constituído, né? E isso cairia como uma nova abordagem sobre o que está posto, e não requentar o tamborim ali. E na verdade, para reforçar o óbvio, né, Tiago? Se há conteúdo criminoso nessas plataformas, nessas redes sociais, portanto, é preciso de uma regulação. Não é assim, não é terra de ninguém, né? O que está presente na vida real está presente na vida virtual. Se é crime na vida real, é crime na vida virtual. Outra coisa, por exemplo, todo meio de comunicação, todos os meios de comunicação, eles passam sim por critérios. Nos canais de televisão, por exemplo, ou qualquer outro veículo que seja, jornais impressos, rádio, enfim, qualquer que seja, não pode sair por aí apenas veiculando conteúdos criminosos. Por que para com as redes sociais tem que ser diferente? Exatamente. Que tipo de premissa que as redes sociais têm com essa ideia de que é uma liberdade de expressão? Peraí, liberdade de expressão para quê? Para ficar promovendo discurso de ódio? Conteúdo de pedofilia? Pornografia? Racismo? LGBTfobia? É isso? Misoginia? Não. Não. Isso é crime. Pelo menos no Brasil é crime. E aí que tá, né, Thalita? Toda empresa, Thiago, toda empresa, e as Big Techs são empresas. Toda empresa precisa estar devidamente adequada com a legislação do país da qual ela quer fazer parte. Se a empresa quer ter o seu negócio no Brasil, existe uma legislação brasileira e ela precisa respeitar. Isso, assim, é tão básico, é tão óbvio, sabe? E aí, se esses empresários, se as Big Techs acham que podem vir e fazer o que quiserem com essa bandeira de liberdade de expressão, não. Então, eu acho que esse posicionamento do governo é importante. Então, acho que seja válido e que faça, efetivamente que faça isso. Né? A Ellen Brandão diz assim, né, Thalita? A Ellen diz aqui no nosso chat. Eu penso que se regular, vai regular a esquerda também, aguarde. Sim, mas é sobre isso, é para ser universal, não tem problema. Quem não vai violar a regra, eu não quero punição para o outro, regulação para o outro. Isso é um caráter, sim, censuratório, se for assim, e autoritário. Porque eu não cometo crimes na internet, então eu não tenho problema de ser regulado. Exatamente. Assim como não tenho problema de ser regulado na vida civil. Mas sabe o que me incomoda, Thalita? Essa mesma gente que defende isso é aquela que enlouquecia, rasgava os cabelos da cabeça, arrancava os cabelos da cabeça, se a novela não tivesse lá uma tarja dizendo a idade que poderia ser assistida, porque o filho poderia assistir uma cena que não era adequada. Quer dizer, queria uma regulação ali. Mas o Twitter poder colocar pornografia e pedofilia sem nenhum tipo de pudor, não tem problema nenhum. O filho tá lá na plataforma, não tem problema nenhum. Ele não podia assistir uma novela, que a novela ia degradar a dignidade, um filme ia degradar a dignidade, a arte na sua manifestação ia. Agora, na rede social, pode estar em grupo lá no Discord com nazista, pode estar no Twitter com mutilação, com violência, com estupro, e tá tudo certo. Eu não quero regulação para isso, porque senão é censura. Mas eu quero vir aqui num espaço de jornalismo e dizer que o cara não pode falar sobre aquilo que eu não quero que ele fale. Não, só um pouquinho. Censura é o cacete. A gente tem e censura tem que existir, para censurar conteúdos ilícitos, tá? Ninguém aqui vai defender a censura de opinião, mesmo que seja uma opinião contrária. Não é sobre isso. Tanto que o governo está tendo essa
esse cuidado de criminalizar aquilo que já está previsto, para que não caia no risco do chamado crime de opinião, né? Agora, não pode o cara chegar aqui, Thalita, gravar um vídeo, viralizar e falar assim, ó, o governo federal amanhã vai recolher as carnes dos mercados e vai passar a vender carne de cachorro. E tá tudo certo, o cara pode fazer isso, porque afinal de contas é liberdade de expressão. Não. Tem que ter a responsabilidade. Se um vizinho seu mentir a respeito da sua pessoa e você provar que ele tá mentindo, você pode judicializá-lo. Por que na internet não? Por que contra o governo não? Eu não entendo esse lugar. Uma coisa é eu falar o seguinte, ó, não gosto do governo do presidente Lula. A economia do presidente Lula está equivocada por isso. A política pública por aquilo. Agora, ontem o Rogério Corrêa teve que desmentir em plena CNN o deputado que estava mentindo na TV. Mentindo, sabendo que está mentindo. Porra, como é que o cara vai numa TV e mente e tudo certo? Não, mas é um direito de liberdade de expressão. Não é. Não é. Não pode ser. A Ellen insiste no retrocesso, porque isso amanhã pode ser diferente. Mas, Ellen, o que pode ser diferente? A legislação é tácita, ela é clara, sabe? Abra a cabeça. A ditadura entrou assim, não podemos retroceder. Não, a ditadura não entrou assim, Ellen. Desculpa. Olha só, eu até tentando, talvez aqui, Ellen, entender um pouco do seu argumento, de que isso pode se voltar contra a esquerda devido à nossa conjuntura, que a gente sabe, enfim, a nossa história. Mas isso não. Mas a gente está falando de crime. Exato. A gente não está falando de opinião. Não é sobre postagens, né? Discurso de ódio e promoção de crime não é opinião. Não é opinião. Não é liberdade de expressão. É isso que a gente está falando. Para um lado e para o outro. Eu promovo o discurso de ódio. Pode regular. Pode regular, exatamente. Eu sou de esquerda e não promovo o discurso de ódio. Não estou fomentando crime. Então, é sobre isso que a gente está tentando trazer aqui. Eu entendo, talvez, esse argumento de que talvez possa... A mão que pesa para com a esquerda, ela é diferente. Sempre Nós sabemos disso. Sempre foi. Sempre foi. Nós sabemos disso. Mas a gente precisa respeitar a nossa legislação. E confiar nas instituições, né, Thalita? Ah, mas é que hoje o governo... Mas não é sobre a potência do governo executivo, necessariamente falando. Isso vai precisar de uma atuação do judiciário e um entendimento do legislativo. E isso é mutável. Afinal de contas, a democracia representativa, ela é cambial, não adianta. Ela muda. Tiago, ontem, na publicação do presidente Lula, quando ele manifestou que teve uma conversa com o presidente da Rússia, eu fui olhar os comentários. Muitos dos comentários dizendo que o Lula estava querendo distribuir carne estragada para o povo. Isso é fake news. Isso é mentira. Nem eu sabia que essa fake news estava rolando. Eles estavam o quê? Pegando um gancho daquela notícia de semana passada, da carne estragada, que foi comprada de um frigorífico do Rio Grande do Sul e foi distribuído para várias distribuidoras de carne, enfim, essa notícia que a gente até colocou aqui, noticiou, e eles pegaram o gancho nessa notícia para inventar essa história. Quer dizer, isso em nome de liberdade de expressão, a gente não vai regular e falar, isso aqui é mentira. Tem que isso definiu uma eleição aqui no Rio Grande do Sul, Thalita. Manuela Dávila não virou prefeita de Porto Alegre por uma fake news sobre carne. Porque eu vi, ninguém me contou, caminhões de som colocados pelo então candidato a vice-prefeito em Porto Alegre, Sebastião Melo, que hoje é a liderança do Brasil Paralelo, né? Espalhando caminhões de som dizendo, se Manuela for eleita, você vai comer carne de cachorro. E Thalita, quando eu falo isso, pode parecer meio idiotinha, né? Daí você ouve dizer assim, não, mas as pessoas não acreditaram. Esse foi o papo da semana final das eleições. As pessoas realmente se reunindo nas praças, nas ruas, nos shoppings, assim, ó, porra, não dá, Manuela não dá, né? A gente vai virar Venezuela e vai comer carne de cachorro. Esse era o papo. E ninguém foi responsabilizado por esse crime. Um crime mais do que eleitoral, né? Que também por crime eleitoral.